O atual CEO deve dar a última palavra na escolha de seu sucessor? Essa questão surgiu aí na leitura de um artigo no Financial Times, uma matéria assinada, em que um colunista questionava, que bancos americanos deveriam ser mais transparentes em relação aos processos de sucessão. Esse colunista fez a biografia do Jack Welch, da GE, e comenta nesse artigo o tanto que o Jack Welch reclama dele mesmo, dos erros que ele cometeu na escolha de seu sucessor lá na GE, que é um caso que eu até já comentei aqui algumas vezes. Então, sobre os bancos americanos, ele fala, o Morgan Stanley, o JP Morgan e o Bank of America são empresas gigantescas que têm lá líderes com mais de 60 anos e que não têm clareza nos processos de sucessão. Aí o que eu achei legal é que alguns dias depois, uma pessoa mandou uma carta para o jornal que trazia uma opinião de que um CEO nunca deve ter a palavra final sobre o seu sucessor, porque o legado do CEO não tem nenhuma relevância para essa escolha. Afinal, a escolha de um CEO, a escolha de um sucessor é ligada ao futuro. E o que o CEO fez está no presente ou no passado. Então, e aí, gente? O CEO deve ou não deve ser o decisor de quem será o seu sucessor? Eu acho que não. Eu vou colocar aqui 5 pontos pelos que me fazem discordar para a gente discutir aqui. Primeiro, que quem escolhe o CEO de uma empresa é o dono da empresa, é o controlador, é aquele que assume o risco. Então, no caso de um banco de capital aberto, os donos nomeiam conselheiros e o conselho escolhe o CEO. Quer dizer, quem tem o risco, quem tem a propriedade, o controle da empresa, escolhe quem vai mandar na empresa. Um segundo aspecto é que um CEO não tem essa competência. O CEO, existe um mito no mundo corporativo, empresarial, de que um executivo, um empreendedor de sucesso sabe fazer tudo, é bom em tudo, mas não é. Ele pode ser bom em liderar o banco, liderar a empresa, gerar resultado, mobilizar pessoas, fazer negócios, mas liderar uma sucessão é completamente diferente e nenhum CEO está preparado para isso de maneira solitária, nunca fez isso. Terceiro aspecto é que, além de não ter competência, eu não sei se o CEO tem motivação para fazer um bom processo de sucessão. A gente está falando de executivos aí de 60, 65 anos, com mais de $1 bilhão de patrimônio e no fim de uma carreira vencedora e já num estágio de vida ali. Não sei se ele está preocupado, se ele vai dedicar o tempo necessário para essa escolha. Um quarto aspecto é que a escolha do CEO, como disse a pessoa que mandou a carta para o Financial Times, deve ser pensada na organização do futuro. Eu li no último fim de semana uma entrevista com o Roberto Setúbal, do Itaú, em que ele disse, foi no Estadão, ele disse que o CEO que eles escolheram para o Itaú não era o executivo que tinha as melhores entregas, mas era o executivo que tinha as características que o banco precisava para o futuro. Então, essa é a aplicação prática aquilo que eu estou falando. E por último, vamos falar um pouco da vaidade humana. Será que o CEO quer um sucessor melhor do que ele? Vamos lá, vamos pensar, Vou falar aqui um pouco de futebol. Será que o Messi, quando se aposentar, vai querer ver um camisa 10 melhor do que ele na seleção argentina? Então, também não sei se ele tem vontade de achar alguém muito melhor do que ele. Agora, falando da empresa familiar, o processo é ainda mais difícil. Você tem um agravante de que o CEO geralmente é o fundador e ele é dono, presidente do conselho, não tem limite de idade, não tem conselho de administração, não tem auditoria, não tem acionista lá vendo o valor das ações e reclamando. Então, ele é meio que uma figura que controla tudo, é um deus da empresa. Então é mais difícil para Deus escolher um sucessor. E o segundo aspecto aqui que dificulta é que na sucessão da empresa familiar não vai mudar só o CEO, vão mudar os donos, vai mudar possivelmente a estrutura de comando da empresa. E aí você tem um engano de que o CEO de hoje é o dono e ele quer impor o CEO para os donos de amanhã, mas isso é impossível, você não pode impor para o dono de amanhã uma coisa que o dono de amanhã vai aceitar se ele vai ser o dono. Então, e nenhum sucessor trabalha em paz sem o apoio dos sócios, ainda que sejam minoritários. Então, o papel do CEO na empresa familiar não é só escolher o sucessor, é liderar um processo que demora muitos anos e que culmina, entre outras coisas, na escolha de um sucessor. E aí, gente, isso é tão difícil, tão demorado e tão trabalhoso que 90% dos fundadores, dos CEOs de empresas familiares não faz nada com isso. Ele vai fazendo tudo do jeito dele até morrer
E aí, quando a empresa tiver novos donos, eles vão ver, vão decidir lá o que vão fazer. Em algumas empresas familiares, esse processo, depois de 2 ou 3 gerações, deixa de ser uma coisa ali pessoal, artesanal, e vira um procedimento formal, né, com regras, com governança. E aí a continuidade se torna mais importante do que os indivíduos. A empresa deixa de ser um hobby, né, do dono e vira um projeto de longo prazo. Isso, quando acontece, é muito bonito, é muito impactante. A gente tem histórias, né? Recentemente eu li uma matéria muito bonita que a Folha fez com o Grupo Votorantim, que tem mais de 100 anos, e um processo em que os familiares são subordinados a um sistema de continuidade. Então, quando acontece, é muito bonito, é muito gratificante. O problema é que, pelos dados históricos de quem estuda esse assunto, a chance disso acontecer não passa de 3%.